Olá pessoal, Luiz Siqueira, juntamente com o professor Alexandre Espírito Santo. Professor, essa semana nós tivemos duas decisões de bancos centrais em relação à taxa de juros, que foi o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, e também o Banco do Japão. Os dois bancos mantiveram as taxas de juros sem nenhuma alteração. E na semana que vem nós teremos a nossa decisão do nosso Banco Central em relação à taxa do Brasil. Expectativa nossa de continuação de corte de 0,25, chegando na Selic a 14. Como que o senhor vê esse cenário em relação às decisões que foram tomadas essa semana pelos dois bancos centrais e o impacto, principalmente, do Banco Central do Japão, que está um pouco fora do radar em relação ao mercado? É ótimo, Siqueira, a gente discutir esse assunto que tem a ver com a política monetária. Lembrando que a política monetária do Fed, que é o principal banco central, ela acaba virando o norte para os demais. O Banco Central americano manteve, tivemos 3 dissidências para que eventualmente elevasse. E, como você corretamente mencionou, o Banco Central do Japão também manteve a taxa. Tem um aspecto, Siqueira, que é muito relevante aqui, a meu juízo, que tem a ver com a situação do Japão. A gente não pode esquecer que não faz muito tempo a taxa de juros no Japão era muito próxima de zero. O pessoal até brinca no mercado, que o Banco Central do Japão é o Banco Central do mundo, porque todo mundo pegava dinheiro emprestado e o juro era zero. E acabava alimentando as operações que o mercado chama de carry and trade. Você toma dinheiro emprestado, uma economia que tem juro perto de zero, converte a moeda para uma economia que tem juro alto, como é o nosso caso. Então, muita gente tem essa operação, toma dinheiro emprestado no Japão, transforma em dólar, transforma em real e vem e aplica na nossa Selic. O que acontece é que a taxa de juros no Japão ela vem subindo de um tempo para cá. E essa mudança ela é muito significativa, porque ela está em 1% e agora, nessa reunião dessa semana, eles mantiveram. Mas existe uma expectativa que ela continue subindo. E pode ser que suba aí mais 25 ou até 0,5. E isso tem impacto muito significativo no fluxo de capital global. Essa semana aconteceu algo, Siqueira, que é muito relevante, que não acontecia há muito tempo. Houve uma enorme intervenção do BOJ, que é o Banco Central do Japão, no mercado de câmbio, defendendo a sua moeda. Eu me lembro, Siqueira, vou fazer quase 40 anos que eu estou no mercado, quando eu comecei eu trabalhava com câmbio, e a taxa de câmbio, ien dólar, era na faixa aí de 160, 165. Agora, há 2 anos atrás, a faixa era 145, 150 ienes relacionada ao dólar. E ela saiu aí desses 145, 150 para algum tempo atrás, de novo lá para os 165 de 40 anos atrás. Então houve uma desvalorização do ien, da moeda japonesa, em torno de 10%. E aí o Banco Central do Japão ele tem feito essas intervenções para sustentar a sua moeda. E existe um zoom de que o próprio Fed ou o Tesouro Americano estavam de acordo com essa intervenção. Porque a gente não pode esquecer, eu acho que esse é o ponto que ninguém está discutindo, que o Japão ele detém alguma coisa em torno de 5% da dívida americana. Lembrando que é uma dívida extremamente alta. Então você imagina, se o Banco Central do Japão começar a vender treasuries americanos, isso vai empinar o juro dos Estados Unidos para a lua. Então é preciso ter um certo cuidado quando a gente fala de Japão, porque o impacto das medidas que o Japão toma, inclusive em relação a uma eventual venda de suas reservas que estão em treasury, vão reverberar e tem impacto significativo no fluxo global. Perfeito. E em relação à nossa economia aqui, a nossa taxa Selic, como o senhor vê esse possível corte, esperado corte de 0,25 para a próxima semana? Você está correto, eu acho que a gente
provavelmente vai vir uma queda de 0,25 para 14. Vou ficar muito surpreso se não acontecer. Até porque as leituras recentes de inflação vieram benignas. Eu acho que o ponto é a gente entender a sinalização no comunicado, depois na ata, do que vai acontecer na outra reunião, na seguinte. Né? Se vai fazer outro de 25 para 13,75 ou vai puxar o freio de mão. Acho que esse é o aspecto. Tem um ponto aqui, Siqueira, que eu queria muito focar, que tem a ver com essa questão eleitoral. A gente vai começar o mês de agosto agora, quando começa de fato a campanha. E até agora, Siqueira, infelizmente, a gente não tem visto discussões sobre o que é importante, né, para o futuro do país. Né? Os candidatos se debruçarem e debaterem sobre as questões, né, especialmente do lado fiscal, que urgem. E, para mim, a gente não pode deixar que esse espírito eleitoral contamine, né, as decisões de política monetária. Esse, para mim, é um ponto fundamental. Então, tem muita gente falando, não, o Banco Central vai cair porque tem uma eleição, porque o presidente Lula quer se reeleger. Eu não vejo por aí. Eu acho que o Banco Central tem um trabalho importantíssimo, que é manter a meta de inflação. A gente tem um desafio, ela está meio desancorada. Então, eu espero, sinceramente, vejo espaço para ele cair para 14. E aí a gente vai precisar dos números para entender se depois ele pode fazer uma outra queda para 13,75. Eu acho que abaixo de 13,75 é muito difícil. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Sempre um prazer, Siqueira. Bom fim de semana, Bom pessoal. final de semana.